Olá, você ligado no YouTube da Band News FM. A gente conversa por aqui agora com o Alex, técnico da equipe Sub-20 do São Paulo. Alex, seja bem-vindo aqui à Band News FM. É um prazer poder falar com você. Prazer é meu, Aline. Obrigado aí pelo convite. Eu sei que muita gente já começa perguntando para você um balanço, né, do seu primeiro ano de trabalho, como tem sido, mas eu vou começar ao contrário. Eu quero que você fale primeiro da Copinha, dessa participação, você como treinador na sua primeira competição, que é uma competição muito grande de base do Brasil, encerrando aí o calendário do Sub-20. Qual que é a sua expectativa? Você realmente sente que é um torneio diferenciado para o jogador? Não há dúvida. Na categoria é o maior torneio que a gente tem. Porque se nós olharmos para o Campeonato Brasileiro, a gente fala de 20 equipes, né? E aí as 20 equipes dependem do ranking das equipes principais, então isso muda de ano a ano, mas se resume a 20 times. E a Copa São Paulo não. A Copa São Paulo tem mais de 100 times, tem mais de 50 anos de tradição. Já revelou aí um tanto de jogador pro nosso futebol. Existe uma expectativa grande dos treinadores das equipes principais em olhar os próprios jogadores atuando na competição, para ver se dali eles conseguem soluções mais baratas pro seu time, né? Já que a gente sabe das dificuldades financeiras que todos os clubes brasileiros enfrentam. Existe também a situação de jogadores que muitas vezes têm dificuldades para serem vistos e jogando todos eles centralizados em São Paulo durante 25 dias, ou no mínimo 7 dias pela primeira fase, de algum agente, de algum empresário, de algum clube dar uma olhada para esse menino. Então, realmente, a expectativa é grande, a gente sabe da responsabilidade que é de jogar a taça. Então, a minha particular é de que o meu time consiga desenvolver bem aquilo que fez ao longo do ano e aquilo que está treinando. Se fizer isso, eu já saio satisfeito. E você deu uma entrevista recentemente para a TV do São Paulo falando da média de idade da sua equipe, né? Como é que ela chega para essa competição? A maioria de jogadores de 2013 e 2004? A gente tem que entender o seguinte, né? Com a situação da pandemia, eles alteraram um pouco o regulamento, que normalmente era de 20 anos, né? Era sub-20. E agora é sub-21. Então, várias equipes provavelmente vão colocar jogadores nascidos em 2001. Então, isso na categoria dá muita diferença. Nós vamos ter dois 2001, né? O Facundo e o Vitinho. O restante, o grosso do grupo, na sua grande maioria, 2003, 2004. Isso dá uma diferença física, isso dá uma diferença da maturidade dos jogadores, isso dá uma diferença do que eles estão acostumados. Mas eu, em momento algum, eu uso isso como uma desculpa, eu uso mais como uma questão de informação mesmo, né? Porque as categorias de base, normalmente, as pessoas não acompanham tanto como acompanham as suas primeiras equipes. Então, é importante que eles tenham as informações realmente fidedignas, né? Daquilo que realmente está acontecendo e que nós respeitemos o processo de cada um. Mas é uma meninada que tem boa qualidade, tem boa condição, na sua grande maioria já estão no São Paulo há muitos anos, chegaram aqui criancinhas, né? Sub-12, sub-13, e agora estão tendo a oportunidade de jogar a Taça São Paulo. E eu espero que eles enfrentem de uma maneira tranquila e possam desenvolver bem o seu jogo e mostrem a qualidade que fazem deles jogadores de São Paulo. Você comentou da questão física, existe algum tipo de preparação diferente pelo fato de a Copinha ser uma competição que tem um intervalo de jogos muito curto? Não dá nem tempo, né? Porque nosso campeonato acabou 29 de novembro, o do Sub-17, que tem alguns jogadores que nós puxamos para jogar, acabou uma semana antes. Então não tem nem muito tempo de fazer algo diferente. O que a gente fez é se utilizar bem desse tempo de dezembro para treinar o máximo que desse, para executar muitas das nossas ideias dentro do treino, porque a partir do dia 5 não tem mais o que treinar, né? Porque é jogar e descansar, e jogar e descansar, jogar e descansar. Ainda na primeira fase a gente ainda tem um dia, que a gente joga 5, 8 e 11, então tem um dia entre o primeiro e o segundo e o terceiro jogo.
mas com a gente tendo a felicidade de passar de fase e seguir na sequência, é um jogo um dia sim, um dia não. Ou seja, não se treina mais, né? Então, o que nós nos utilizamos é desse período de dezembro, recuperar alguns jogadores que estavam lesionados e dar uma boa condição para a grande maioria poder entrar bem na Taça São Paulo. Você sente que a taça, ela gera uma ansiedade diferente nos jogadores, até pela questão do olhar ser um pouco maior, né, de muita gente observando, e daquela ansiedade natural de repente, o Rogério Ceni tá de olho na equipe? Eu acho que mais de fora para dentro do que de dentro para fora, né? Porque de dentro para fora você sabe aquilo que está acontecendo, você conhece as histórias, tem menos notícia, tem menos fofoca e tem mais realidade. Agora, esse de fora para dentro, com certeza, interfere muito, porque atinge o pai, atinge o agente, atinge alguém próximo, e muitas vezes atinge o próprio jogador. E todos eles sabem que os treinadores da equipe principal estão olhando. E uma coisa que é muito perigosa, que é uma coisa que eu chamo muito a atenção deles, futebol é um jogo coletivo. Quanto mais você se preocupar em se mostrar individualmente, menos você consegue. Então, quanto mais coletivo for o time, as individualidades vão aparecer. Então, espero que a gente consiga fazer isso, mas com certeza a grandeza, né, a história da Taça São Paulo faz com que essa situação de fora para dentro interfira um pouco, sim. E você fala muito nas suas entrevistas, Alex, sobre processo, né? Sobre essa questão de, às vezes, o jogador, desde muito novo no clube, já ter o rótulo de uma promessa e de como lidar com isso para que não acabe pulando etapas e o processo da formação ele não seja prejudicado. Na categoria que você está, você sente que talvez de fora para dentro, como você diz, e não de dentro para fora, mas que muitos veem o sub-20 como uma escada e não como parte desse processo de formação importante para o garoto? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim, porque não só o 17, não só o 20, o 17 também. Porque o que acontece? As pessoas não acompanham, e aí vem um jogo, ou vê 2, 3 jogos, e chancelam, ou de maneira positiva ou de maneira negativa. E as duas fazem mal para o jogador. Porque quando é positivo, o jogador acha que terminou, né? Porque a situação dele está resolvida. E quando é negativo, ele se entrega a uma crítica grande e, de repente, a gente está perdendo ali um bom jogador, né? Um bom reforço para o próprio São Paulo ou para o próprio futebol brasileiro. Então, tem que ser respeitado, até porque é o seguinte, quem escolhe não é quem está dentro. Isso é perigosíssimo, porque quem está dentro está acompanhando o dia a dia. E muitas vezes o escolhido é escolhido por alguém fora, por interesses diferentes do que é o futebol. Porque a gente sabe que futebol é um negócio. E quando se tem negócio, quando você não conhece aquilo que está sendo discutido, qualquer um pode escolher. E aí essa escolha pode ser positiva ou negativa e, infelizmente, ser errada. Então, quando se coloca as pessoas que estão dentro, eu acho que o erro ele vai acontecer, é óbvio, que ninguém tem bola de cristal, mas o percentual de erro ele diminui. Então, é perigosíssimo numa situação como essa, quando a gente vê alguém que pega uma tarde muito feliz, uma noite muito feliz e faz 3 gols e a gente resolveu que aquele ali resolve os problemas daquele clube. E a gente sabe que não é verdade. Se nós olharmos esse ano, o São Paulo passou por isso, né? O Marquinhos estreia num jogo decisivo, talvez no principal jogo do ano, contra o Racing, e faz 15 minutos maravilhosos. E aí nasceu a solução do São Paulo. E ao longo do ano a gente viu que não era assim, por quê? Porque o Marquinhos também é um menino, tem 18 anos, tem todo um processo para enfrentar, está enfrentando, e acreditamos nós que vai passar por esse processo, vai ser muito bom jogador, só que ele ainda está nesse processo. E muitas vezes isso não respeitado acaba atrapalhando o próprio jogador e o próprio clube. E até mesmo, às vezes, os jogadores que já estão no time principal há um pouco mais de tempo, né? Isso acontece, essa questão do rótulo de um jogo bom ou um jogo ruim, e também pegar para o jogador nesse processo. Pode ser que alguns já estejam ali há mais tempo, como o Lisieiro, o Igor Gomes, mas ainda existe uma idade que você tem esse processo, né? Existe o processo individual, né? Tem meninos que aos 18 anos estão prontos.
Tem jogador que com 22, 23 ainda não está pronto. O que a gente tem que olhar é o seguinte, se aquele menino realmente tem condições de melhorar. E se ao longo do processo ele vem melhorando, se ele vem evoluindo ou se ele vem evoluindo. Eu trago muito a minha história pessoal, porque quando eu chego no Palmeiras eu sou muito criticado. E eu lembro que eu já era criticado em Curitiba, então eu estreio no Curitiba em 95, chego no Palmeiras em 97 e sigo sendo criticado até o meio de 98. Então nós estamos falando aí de um processo de 3 anos e meio, mais ou menos, no qual eu tinha que ir encarando os meus medos, as minhas dificuldades, os meus aprendizados, só que era visível que eu estava evoluindo. Só que no meio disso eu tomei muita porrada. Então, se eu não tivesse pessoas do meu lado me ajudando, provavelmente eu teria encerrado minha carreira ali com 21, 22 anos, que é o que acontece com boa parte dos jogadores, porque alguém diz que não serve mais. Então, quem está no meio do futebol tem que ter um certo cuidado para isso, para a gente entender quem tem a maturidade suficiente aos 20 e quem ainda não tem. E a gente foca muito no gênio. O Neymar jogava com 16 anos, é óbvio, o Neymar é gênio. Então, isso não acontece para todo mundo. Então, esse cuidado é um cuidado que a gente tem que ter. E você falando desse seu exemplo, agora você está do outro lado, como é que você montou o seu método de trabalho? Quem que te inspirou? Como é o Alex no dia a dia? Você conversa mais individualmente? Você procura orientar também fora de campo os meninos? Eu participo como eu tenho idade para ser pai da grande maioria, né? Vamos imaginar que eu tenho 44, mais velho tem 21, então eu tenho uma filha dentro de casa que tem 18, que tem a idade da maioria que está aqui, e eu ajo como um ex-jogador que passou por esse período deles de estar sonhando com a bola, de estar sonhando com o contrato, de estar sonhando com o estádio cheio, de sonhar com a seleção brasileira, de sonhar com as coisas que o futebol oferece. E que fui muito criticado, porque eu brinco com eles, né? Hoje vocês vão ouvir dizer que eu joguei muito bem, que eu fui muito bom jogador. E, inclusive, gente que fala isso era gente que me batia até com uma certa maldade lá atrás. E eu tive que aprender a lidar com isso. Então, eu faço muito trabalho preventivo, de dizer, olha, se cuida nisso, se protege aqui e segue trabalhando. Porque futebol, para mim, se resume ao campo. O jogador de futebol, ele responde dentro do campo, dentro daquilo que ele joga, dentro daquilo que ele trabalha no dia a dia. E hoje é uma geração de mídia social, de rede social muito forte, de uma preocupação muito grande de fora para dentro. Então, eu tento passar os valores que eu tive, que as coisas se resolvem aqui dentro, de que você tem que trabalhar firme aqui dentro, de que quando você for a campo, você tem que aproveitar ao máximo, porque passa muito rápido. Então, quando você se deu conta, acabou o Campeonato Brasileiro. Quando você se deu conta, acabou a Taça São Paulo. Então, que você desfrute do momento, você desfrute da oportunidade. E o principal, que é o seguinte, todo mundo que está em futebol quer chegar num clube grande, quer chegar num clube gigante. Então, esses meninos que já estão no São Paulo, já cortaram um caminho. Já estão num clube gigante. Já estão num clube que é tricampeão do mundo. Então, vão jogar no São Paulo, alguns deles sim, outros não, mas estão tendo a oportunidade de aprender aqui dentro. Então, que eles absorvam bem isso, que vai ser importante para a sequência da carreira deles, independente se vão estar no São Paulo ou em outro clube. E depois desse seu primeiro ano, era o que você imaginava? O trabalho era mais difícil? Os desafios que você foi encontrando durante a temporada? Como é que hoje está a sua cabeça em comparação como você começou? Eu não tive dificuldades, eu tive algumas novidades, porque tudo que eu enfrentei, tudo que eu vi, eram coisas que eu já tinha vivenciado, coisas que eu já tinha vivido, e eu chamo de novidade porque hoje eu tenho que vivenciar e viver de um outro posto, porque hoje eu chefio uma comissão, eu tenho que lidar com diretoria, eu tenho que lidar com sonhos de jogadores, então isso para mim foi muito interessante. E eu fico feliz com a minha escolha, porque no meio disso aconteceram coisas que eu queria que acontecesse. Eu, por exemplo, quando começo o Campeonato Brasileiro, o próprio São Paulo, as pessoas do São Paulo diziam, essa geração tua dificilmente classifica entre os 8 do Campeonato Brasileiro. E eu tinha que absorver a informação e trabalhar em cima da informação, porque eu não conhecia o campeonato que eu ia jogar. Então, a informação que eu tinha, que o time que eu tinha na mão,
não chegaria entre os 8, e de repente começa o Campeonato Brasileiro, nas 5 primeiras rodadas, a gente não perde. A gente empata na 5ª rodada com o Corinthians, com um homem a menos desde o primeiro tempo, e é o primeiro momento que a gente perde ponto. Então ali já é uma novidade para mim, pô, era um time que não ia brigar por nada, e de repente em 15 pontos fez 13. Aí tem mais 4 jogos que a gente ganha os 4 jogos. Aí é uma surpresa geral para todo mundo, para os próprios jogadores, para o clube, e aí de repente vem 4 derrotas seguidas. Se eu estou num clube dirigindo um time principal, provavelmente teria caído, né? Teria perdido o emprego. E que é, infelizmente, o que acontece no futebol brasileiro. E aí nós vamos para um Campeonato Paulista no qual não se dá uma importância tão grande, porque a gente não tinha nem elenco para jogar as 2 competições. Quando eu digo elenco, eu não digo de qualidade, eu digo de número de jogadores mesmo. A coisa se aperta, começa a jogar um jogo atrás do outro, e eu tenho que aprender a lidar com essas novidades. E o mais legal é que eu me colocava no lugar de jogadores, são jogadores jovens, que querem demonstrar as suas condições para seguir as suas carreiras. Então, eu começo a dar minutos para esses jogadores. Então, em dado momento, as pessoas falavam assim, pô, você vai escalar esse time mesmo? Não é o melhor time. Eu falei, não, realmente não é o melhor, mas essa molecada tem que ir para campo e comprovar porque estão no São Paulo. Eles têm que ir a campo e serem expostos ao jogo, porque é o jogo que vai mostrar, que é aquilo que eu acabei de dizer, o campo é que mostra se você tem condição de estar ou não estar. E então, nesse sentido, eu saio bastante feliz, bastante satisfeito com a escolha, porque aconteceram situações que a gente sabe que acontecem no futebol, muitas vezes elas são cortadas devido aos resultados, e comigo não, porque o São Paulo cumpriu com aquilo que acordou comigo. E eu cumpri com aquilo que eu acordei com São Paulo. Então, assim, a felicidade pela decisão que eu tomei de dirigir o Sub-20, ela fica maior em ver que eu termino o ano com aquele compromisso assumido, com os 2 cumprindo bem a sua parte, né? O clube, o Muricy, o Biasotto que me contrataram, e eu com aquilo que eu me comprometi a fazer. E acho eu, vendo a relação criada com os jogadores, que eles também terminam o ano de uma maneira satisfeita. E para a gente encerrar, Alex, porque eu sei que seu tempo está curto, né? Você também tem que dar treinamento, foco total na copinha. Eu queria que você falasse se você tem um treinador só que te inspira, um método de trabalho, ou outros nomes também que você utilizou para iniciar a sua carreira. Não, quando eu iniciei, eu pensei em todos. Aliás, eu conversei com a grande maioria. Eu conversei com o Felipe, conversei com o Vanderlei, conversei com o Carpegiani, conversei com o Luiz Aragonês. Eu fui conversando com os treinadores. Converso com muitos treinadores mais velhos. Por eu ter sido jogador de futebol de bom nível, eu tenho acesso a esses treinadores, o que infelizmente não são todos que têm. E o que uma coisa louca, não são todos os treinadores que dão essa abertura. Então, eu tenho essa satisfação de poder conversar com os principais treinadores do Brasil. E aí faço uma pergunta aqui, questiono ali, eles me dão uma ideia aqui, outra aqui, e aí eu vou me montando nessa situação. Quando eu venho para treinar, sabendo que eu ia treinar meninos, e uma coisa que eu fiz foi me utilizar dos meus filhos, porque os meus filhos são atletas. Eu tenho 3 filhos, a mais velha joga tênis, a do meio joga vôlei e o menino joga futsal. Quando eu ainda me preparava, quando eu ainda trabalhava na televisão, eu visitava muito treinador de tênis e questionava muito, treinador de vôlei questionava muito, o treinador de futsal, que era uma coisa mais próxima ao meu, que também era o meu esporte, eu também questionava muito para ir absorvendo. E como eu iria me utilizar disso, eu precisava praticar. A partir do momento que eu venho para São Paulo, eu faço essa opção de ser um treinador que tem as ideias, tem os treinos e a filosofia montada para se colocar dia após dia, mas principalmente um treinador que vai cobrar dos seus atletas, mas entende que antes do atleta tem um ser humano. Então, muitas vezes eu fui exposto, muitas vezes aconteciam coisas comigo que eu não sabia porque estava acontecendo, e isso é algo que eu prometi para mim mesmo que eu não faria, que eu levaria para os jogadores a coisa de maneira muito direta. É óbvio que muitas vezes o ser direto não é algo positivo, mas eu preferia comigo que fosse assim, então eu ajo assim,
dessa forma com eles, e acredito que nesses 9 meses aí tem sido satisfatório. Tá certo. Obrigada, Alex, técnico da equipe Sub-20 do São Paulo, conversou com a gente aqui na Band News FM. Te agradeço mais uma vez o contato e boa sorte no seu trabalho no São Paulo e também na Copinha. Obrigado, um abraço a vocês.